Shalom, amados. Antes de começarmos nosso estudo de hoje, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Eu creio que Deus tem algo para falar para cada um de nós nesse momento e eu creio que o nosso coração precisa estar aberto para que o Senhor faça aquilo que está no coração dele em nós. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento de estudo, de buscar a Tua Palavra, quero colocar isso diante do Senhor, pedindo a Tua graça sobre nós, que, ó Deus, o Teu Espírito venha nos inspirar e venha nos tocar, venha falar ao nosso coração, venha mexer conosco naquilo que precisa ser mexido. Senhor, eu peço revelação durante esse estudo. Há coisas que serão faladas que servirão para uns, outras coisas serão faladas e servirão para outros, mas eu creio que o Senhor tem uma revelação que é para cada pessoa, e eu peço que o Senhor toque cada um com essa revelação nessa manhã, e fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu creio que nesse tempo de coronavírus, preocupações, ansiedades, um dos assuntos pelos quais, nos quais a gente tem que se debruçar, está olhando, é as provas, né? As lutas, os problemas. Deus está permitindo a gente passar por um momento totalmente diferente de tudo que nós já vivemos, tanto como igreja, quanto como família, pessoas individuais. É um momento totalmente diferente. E nós precisamos estar com o coração aberto para poder termos condições de ouvir o que Deus está falando, entender o que Deus está mostrando para a gente. E hoje eu quero pensar um pouquinho sobre essas provas, esses momentos difíceis, essas lutas pelas quais a gente passa, esses momentos inusitados, esses momentos complicados que geram ansiedade, medo. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com vocês e olhar para a palavra de Deus, tirar algumas lições para a nossa vida, para que a gente possa crescer um pouquinho mais. Mas vamos lá. Nós somos seres que são movidos por hábitos, não é? Nós nos apegamos aos nossos hábitos, mesmo quando esses hábitos juram para nós, trazem para nós sofrimento ou continuam a trazer sofrimento para a nossa vida. Então, por exemplo, a gente às vezes está numa empresa, por exemplo, é um trabalhador de uma empresa e quando acontece alguma coisa, estamos insatisfeitos ali, muitas vezes pelo fato de estarmos num lugar seguro, que sabemos que estamos ali para trabalhar, apesar de sabermos que estamos ali para dar o nosso melhor e tal, estamos insatisfeitos, queremos sair, e lá está tendo um problema, e nós não queremos mais ficar ali, mas continuamos naquele lugar. E por que continuamos lá? Porque estamos habituados ali, estamos acostumados ali, e temos dificuldade com a mudança. Então, mesmo que a gente não esteja satisfeito, a gente acaba ficando, não é? Então, assim acontece em várias áreas da nossa vida, em que a gente se apega àquilo que é a nossa zona de conforto, e a nossa zona de conforto, ela acaba muitas vezes fazendo continuar o sofrimento, as lutas, as dificuldades na nossa vida. Apenas 10% em nós é resultado de decisões conscientes. Então, se eu falo 10% resultado de decisões conscientes, eu também estou dizendo que 90% não é resultado de decisões conscientes, é resultado de hábitos. Ou seja, eu faço porque estou acostumado a fazer, eu faço porque sempre fiz, eu faço porque é conveniente fazer assim, eu faço porque é mais fácil, eu faço porque eu estou na minha zona de conforto. Mas 10% em nós que diz respeito a essas decisões conscientes é capaz de mudar os 90% e a gente mudar toda a nossa história quando tomamos a iniciativa de mudar e de fazer aquilo que nunca fizemos,
de avançar quando o nosso instinto é permanecer, é retroceder, quando o nosso medo manda a gente fugir. Então, é isso que nós temos que aprender a lidar. Como nós reagimos quando lidamos com os problemas, com as dificuldades. Como nós fazemos para sair fora da zona de conforto e continuar avançando. Então, é aí que nós temos que aprender a lidar com os medos e as nossas lutas. Israel havia sido tirado do Egito. Deus havia feito milagres extraordinários. Deus havia feito que eles vissem e experimentassem livramentos espetaculares que nós não vemos em nenhum outro lugar em toda a Bíblia. E Deus então tira eles, depois daquelas 10 pragas, tira eles do Egito. E algo acontece no coração deles. Nós vamos olhar agora para Números, capítulo 11, verso 20, e capítulo 14, verso 4. Então você vai poder acompanhar esse texto na sua Bíblia ou na projeção. Números 11, verso 20 diz: porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Agora, capítulo 14, verso 4, diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, se a gente olhar isso, a gente vai observar o seguinte: o povo tinha experimentado coisas grandiosas de Deus, mas de repente eles estão dizendo: por que saímos do Egito? A Bíblia diz que eles gemiam. A Bíblia diz que eles estavam aterrorizados com toda a opressão do Egito, e eles começaram a clamar ao Senhor, querendo livramento. Mas de repente Deus dá o livramento de forma extraordinária, mas eles querem agora voltar para o Egito, o lugar do sofrimento, o lugar da escravidão, o lugar da opressão, e eles dizem: quero voltar para o Egito. É isso que muitas vezes acontece com a gente. Não vemos as oportunidades que Deus nos dá, não percebemos os momentos extraordinários pelos quais passamos com Deus, e quando nos deparamos com uma prova, às vezes a gente quer voltar para trás, às vezes a gente quer parar, retroceder, abandonar tudo. Por quê? Porque uma prova está diante de nós e não conseguimos olhar para trás e ver o que Deus já fez, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos está levando. Então, quando a gente olha aí, essa era a situação deles. Vamos ver algumas provas. A primeira prova que o povo passa está registrada lá em Êxodo capítulo 13, do verso 17 ao verso 22. Se você olhar para esse texto, para esse mapa, melhor dizendo, você vai ver aquelas linhas mostrando vários trajetos, né? E você pode olhar, por exemplo, lá em cima, essa linha curva que sai da terra de Gósen e vai direto a Canaã. Você pode também ver uma linha reta, e daqui eles poderiam ter ido direto. E você pode olhar essa linha que mostra o trajeto que eles fizeram. Havia muitos caminhos que eles poderiam ter feito ou seguido naquele momento. Esse caminho que eles tinham que fazer agora, tinha que ser definido por Deus. Então Moisés estava liderando o povo, ele conhecia o deserto, ele já tinha vivido no deserto, ele foi chamado por Deus enquanto estava cuidando das ovelhas do seu sogro num lugar desértico, e agora eles estão diante desse mesmo deserto para decidir que caminho vão seguir. Agora veja o que diz o texto de Êxodo capítulo 13, do 17 até o 20. Vamos até o 20. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus,
posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E no verso 20, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Edã, à entrada do deserto. Então observe, o que nós temos ali é que Deus não segue lógica humana. Eles tinham o caminho mais curto, mas que passava pela terra dos filisteus. E eles tinham o caminho mais longo, que passava por todo o deserto. E foi esse o que Deus decidiu para eles. Deus não segue lógica humana. Querido, às vezes a gente entra no meio de lutas, de problemas, enfrentamos crises, e a gente começa a reclamar e a perguntar por que está demorando tanto, por que essa luta não passa, por que Deus não me leva logo para a saída desse deserto. Mas Deus não segue a nossa lógica. Deus tem os seus próprios caminhos, Deus tem a sua própria forma de agir. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Ele poderia ir pela lógica de Moisés, do povo, daqueles líderes das tribos, mas Ele não fez assim. Há momentos em que Deus te leva por um caminho diferente, há momentos que Deus te leva a passar por coisas que você nunca passou. Há momentos em que Deus te leva para algo que você pode chamar um grande deserto na sua vida, mas eu posso dizer que esse deserto é de Deus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Foi Deus que levou Moisés e o povo ao deserto. Deus nos leva ao deserto. Lá em Oséias, o Senhor diz através do profeta que Ele levou o seu povo para o deserto para lhe falar ao coração. Às vezes Deus nos permite passar por provas para falar ao nosso coração. Às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para isso. Nesse momento de tudo parado, preocupações e ansiedade, e eu tenho conversado com muitos irmãos, pastores sobre isso, há muita ansiedade no coração das pessoas, e nós somos humanos, passamos por isso, mas eu tenho dito o seguinte: olha, nesse momento o que temos que fazer é perguntar a Deus, o que é que o Senhor está querendo nos ensinar com isso? O Senhor nos trouxe para esse deserto, o Senhor nos empurrou para esse deserto, o Senhor nos empurrou para essa situação que nós nunca vivemos antes. E agora, nós estamos aqui, nós temos duas opções: reclamar, 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 reclamar e querer voltar ao que era antes, ou nós podemos olhar para frente, ouvir o que Deus está falando e seguir na direção que Ele apontar. Porque na direção que Ele apontar, também veremos milagres. Foi no deserto que eles viram a rocha transbordar de água. Eles viram o céu fazer chover maná. Foi no deserto que eles viram a mão poderosa de Deus agir em favor deles. A nuvem que os cobria, a coluna de fogo que os guiava. Foi no deserto que eles viram grandes manifestações de Deus. Então esse tempo não é um tempo de reclamar, não é um tempo de ficar olhando para trás e dizer, estava melhor do que antes dessa paradeira. Não, agora é hora de olhar para frente e dizer, Deus, eu quero seguir no caminho que o Senhor está indicando. Aconteça o que acontecer, eu sei que eu verei milagres lá na frente. A segunda prova que o povo teve que enfrentar está registrada lá em Êxodo capítulo 14, os versos 9 ao 12, e a gente vai ler também aí. Eu vou projetar o texto e você pode acompanhar também na sua Bíblia. Verso 9: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército,
e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de frente a Baal-Zephon. Então, o exército de Faraó estava no encalço do povo, estava indo na direção deles e estava já próximo de alcançá-los. Verso 10: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11: Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja só, eles estão agora no deserto, diante do mar, e a única opção que eles têm é o mar vermelho diante deles, porque o exército de Faraó já estava chegando bem perto. E eles começam a dizer: mas será que foi para isso que eu cheguei até aqui? Para morrer dessa maneira? Há muitas pessoas nesse momento de crise pensando assim: será que Deus nos trouxe assim para que acontecesse tanta morte? Para que tantos morressem desse jeito? No entanto, aqueles que estavam questionando isso, como eu já disse, se esqueceram do que Deus já tinha feito. Porque, na verdade, Deus havia dado tantos sinais, feito tantos milagres e tantas manifestações sobrenaturais, e eles não conseguiam ver. A única coisa que eles viam era o problema. A única coisa que eles viam era: o mar está à frente, o exército de Faraó está atrás, para onde iremos nós? Uau! Essa frase nos faz lembrar um evento do Novo Testamento. Pensa comigo. Certa vez, lá em João capítulo 6, Jesus está falando sobre a sua obra redentora, o seu corpo que tinha que ser dado, o seu sacrifício, o seu sangue que tinha que ser derramado. E de repente chega um ponto, quando ele começa a falar: o meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, e o povo começa a ficar escandalizado, e eles começam a sair, eles começam a ir embora. E de repente Jesus está ali falando só para os 12, porque a multidão que sempre o apertava, a multidão que sempre vinha em busca de milagres, não estava querendo ouvir o que Jesus estava falando. Aí o que acontece? Eles vão embora. Jesus se volta para os discípulos e diz assim: quereis vós também vos retirar? Vocês querem ir embora também? Vocês querem ir também como a multidão foi? Estão escandalizados? E aí a resposta de Pedro é magnífica. Pedro, com toda a espontaneidade, impulsividade, ele tinha revelações do alto. E ele se volta para Jesus e diz: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo? Mestre, não temos plano B, nós não temos segunda opção, nós não temos outro caminho. A única opção que nós temos é confiar em Ti e seguir a Tua palavra. Lembra lá no final? Jesus aparece depois de ressuscitado, manda eles lançarem a rede do outro lado do barco, e Pedro de lá diz: nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Uau! Quando faz isso, o que acontece? A rede cheia de peixes. Bom, voltando para o povo lá no deserto, vamos lembrar que eles tinham visto manifestações de Deus. Estão ali no deserto, mar vermelho à frente, egípcios atrás, e eles querem uma segunda opção. Eles querem o Egito de volta. Há muitos cristãos que na hora do aperto querem abandonar a fé. Há muitos cristãos que na hora da dificuldade, na hora da luta, querem olhar para trás e dizer: minha vida lá atrás
era melhor. As coisas erradas que eu fazia, aquilo era melhor. Porque agora só estou sofrendo, estou com lutas, dificuldades. É nessa hora que Moisés olha para o povo e diz: para que iremos nós? Não temos outra opção senão confiar no Senhor. Então, mesmo com todos os sinais dados por Deus, o medo pode abafar a nossa fé. O medo pode abafar a nossa fé. Já aconteceu com você? Estava numa situação crítica, de repente um problema em casa, com a família, no casamento, perda de emprego, bate aquele medo, o coração fica apertado, não consegue dormir à noite só pensando no problema. De repente o Senhor está dizendo: levanta os teus olhos. Como o salmista, levanta os teus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Não permita que o medo abale a sua fé. Não permita que a ansiedade faça com que você pare de crer. Deus está no controle. Deus está no comando. Veja o que diz Êxodo capítulo 14, versos 13 e 21. O verso 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E o verso 21, nós lemos assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia. Quando no meio da crise a gente aprende a olhar para o Senhor, nós descobrimos que Ele é aquele que é capaz de abrir o mar. Algumas pessoas se apegam apenas na descrição aqui: o vento abriu. Não foi Deus, tem um vento que ali o mar estaria mais baixo, enfim, colocam tantas coisas. E eu digo: se um vento seria capaz de abrir o mar em dois, como é que o povo conseguiu passar por ele sem ser levado pelo vento? Bem, se foi o vento que abriu o mar, foi a mão de Deus que não deixou eles morrerem com o vento. E é interessante olhar, porque as águas do mar depois vêm e sufocam e afogam os egípcios e matam todo o exército do faraó, exatamente na hora que somente eles estavam atravessando. Isso é ou não é a mão de Deus? Então, quando a gente aprende a olhar para o alto, dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, nós descobrimos que Deus é fiel. Descobrimos que o Senhor permanece o mesmo. Ele pode nos levar por momentos difíceis, permitir que desertos façam parte da nossa história, mas nós podemos saber que Ele tem o caminho certo para a gente seguir. A terceira prova que a gente encontra aqui está em Números, capítulo 11, versos de 1 a 6. Números, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém,
seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Deus está alimentando o povo, mandando maná, comida do céu. Imagine você nessa situação, num lugar totalmente deserto, não tem vendas, lojas, não tem lugar para você comprar comida, e de repente, quando o estômago começa a reclamar, você vê cair pão do céu. Uau, não é pão lá no armário, não, eu estou falando literalmente, pão caindo da laje, do forro, caindo sobre você, e você sabe, mas onde estava esse pão? Ele veio do nada, ele apareceu. Deus estava fazendo literalmente isso, mandando pão do céu, e de repente eles estão reclamando e dizendo: ah, mas nós queremos o alho, a cebola, os melões, enfim, a comida do Egito, nós queremos os peixes, enfim, quando é que vamos comer carne? Essa era a pergunta deles. Nós estamos recebendo pão do céu, mas só temos esse maná, já enjoamos de maná. Deixa eu falar uma coisa, às vezes nós não valorizamos o que Deus nos dá. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de sermos alimentados, recebermos bênçãos, toques, ministrações, manifestações da sua presença, mas nós não valorizamos o que Deus está dando. É por isso que tem muito crente indo para a internet, tem muito crente indo buscar em outros lugares, pulando de igreja em igreja, porque não aprendeu a valorizar aquilo que Deus está dando. Está dizendo: já estou enjoado dessas mensagens, já estou enjoado desse pastor, já estou enjoado desses irmãos, já estou enjoado dessa igreja. É exatamente isso que eles estão falando. Estou enjoado de ler a Bíblia todo dia ler a Bíblia. Ah, esse livro de 21 dias aqui, todo dia ler um capítulo, já estou enjoado de fazer essa leitura. E não consegue valorizar o que Deus está te dando. É isso que eles estavam falando. O problema deles é que eles queriam sair do Egito, mas queriam sair do Egito nos seus próprios termos. Ou seja, vamos sair do Egito, mas vai ser do nosso jeito. É nós que vamos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Você já fez isso? Nas suas orações está dizendo assim: Deus, para essa pandemia. Deus, para com isso. Tá certo. Clamar, pedir, faz parte também. Mas eu quero que você pare para pensar que a maioria das vezes a gente pede porque é para o nosso bem, e não porque entendemos que é a vontade de Deus. Então, quando a gente pede a Deus, traz a solução para esse problema. Deus, resolve esse problema. Nós não estamos perguntando: Deus, qual é a tua vontade? Que lição o Senhor está ensinando? O que o Senhor quer que eu faça no meio desse problema? A gente não faz essa pergunta, a gente apenas diz: Deus, me livra disso. Ou seja, eu passo pelo deserto, meu Deus, mas do meu jeito, tem que tirar algumas coisas. É preciso apetite celestial para apreciar comida celestial. Quem não tem fome de Deus, quem não tem sede de Deus, tem crise no momento da crise. Quem não tem apetite pelas coisas de Deus, não consegue tirar lições dos momentos difíceis. Abandona a fé, se entristece, deixa as coisas de lado, diz: não vou orar, não vou mais ler a Bíblia. Quando voltar o culto no templo eu vou voltar, e quem sabe.
Querido, é preciso ter apetite celestial, porque se você não tem fome de Deus, você não vai conseguir entender o que Deus está falando no momento que nós estamos passando. Se você não tiver fome de Deus, você não vai conseguir entender para onde Deus está nos levando. Se você não tiver fome de Deus, você não vai estar aberto para que Deus transforme coisas no seu coração que ainda não foram mudadas. Então, alimente o seu coração com expectativas de Deus. Deixe o seu coração ser cheio de expectativas do que Deus está fazendo e pode fazer. A quarta prova que nós vemos está registrada lá no livro de Números, capítulo 11, do verso 26 ao verso 30. E a gente lê assim: porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram a tempo, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. O que está acontecendo aqui? Deus havia dado uma direção para Moisés: Moisés, você vai ungir 70 homens que serão os seus auxiliares, e eles vão receber a unção que virá da sua parte. Aquilo que eu tenho dado para você, Moisés, eu vou também dar uma porção para cada um deles, para que eles possam te ajudar a conduzir esse povo nessa jornada. Então Moisés leva o povo à frente da tenda da congregação, o tabernáculo, e ali então ele faz isso. Só que 2 deles não estavam presentes nesse momento. Eldade e Medade não estavam ali no momento. Então, ao invés de 70, tinha 68. E eles recebem o Espírito que estava sobre Moisés. Só que os 2 também recebem. Eles estão em outro ponto do acampamento e começam a profetizar. E quando eles estão profetizando, pessoas percebem o que está acontecendo e correm para Moisés e dizer: olha, tem 2 que não estavam aqui, mas estão profetizando lá. E Josué, que era zeloso para com Moisés, o seu líder, ele diz: Senhor, manda eles ficarem quietos, proíbe que eles fiquem profetizando, porque eles não estavam aqui. E Moisés dá uma resposta surpreendente. Ele diz: você está com ciúme deles no meu lugar? Por mim? Quem dera Deus desse para todo o povo o mesmo Espírito. Em outras palavras, Moisés não teve ciúmes, Moisés não teve inveja, Moisés não teve egoísmo, Moisés não quis reter só para si aquilo que ele tinha. Ele repartiu com 70 porque Deus disse que era com 70. Porque se dependesse de Moisés, todo o povo receberia. Mas Deus sabia que não podia ser todo o povo. Deus sabia que o ideal era apenas 70 líderes serem ungidos e receber então aquela porção. E isso foi o que aconteceu. E Moisés não teve ciúmes de ver aquilo acontecer, nem com os 68 que estavam diante dele, e nem com os 2 que estavam afastados. Em outras palavras, não se preocupe com o que Deus está fazendo com outras pessoas. Existem coisas que são suas. O que é seu, Deus não vai tirar e ninguém vai poder roubar. E se for para tirar, só Deus pode tirar o que Ele mesmo deu. Então, existem coisas que estão em você, que são de Deus, e que homem algum pode roubar de você, da sua vida.
Agora, Moisés está ali diante daquela situação, e ele não está preocupado com isso, porque ele sabe que quem está no controle da sua vida é Deus. Então não importa o que os outros estão fazendo, importa que eu estou levando Deus a sério, importa que eu estou no centro da vontade de Deus, importa que eu estou indo na direção que Deus está mandando, e se eu vou na direção que Deus está mandando, pode acontecer o que for à minha volta, nada vai me atingir. Houve um momento em que Arão e Miriam, eles começaram a falar de Moisés. Eles, sim, tiveram ciúmes de Moisés. E eles começaram a conversar entre si, e isso é deslealdade. Eles começaram a conversar sobre si e diziam um para o outro: Moisés profetiza, Moisés lidera o povo. Será que a gente também não tem poder para isso? A gente também profetiza, por que a gente não pode fazer as mesmas coisas que Moisés? Por que só ele? Isso é deslealdade para com a liderança. Falavam entre si ao invés de falar com Moisés. Falaram entre si ao invés de levar para Deus. E o que aconteceu? O Senhor veio e chamou Arão e Miriam para uma conversa. E disse para eles: eu tenho dado para vocês a unção profética, sim. Vocês são profetas. Assim como Moisés é profeta, só tem uma diferença. Com Moisés eu falo face a face. O meu trato é com ele, não é com vocês. Foi ele que eu chamei. Então lembre-se, a maneira como você age ou reage, pode te colocar em lealdade ou deslealdade para com aquele a quem Deus levantou para ser o seu líder. Segunda coisa, o líder não pode ter o ciúme. Por quê? Porque é Deus quem o defende. Lembra Davi, quando ele foi ungido rei, Saul quis matar, perseguiu, foi atrás dele de diversas formas. Davi nunca quis matar Saul. Ele teve chance de tirar a vida de Saul e não fez. Por quê? Porque ele sabia que era Deus quem o colocaria naquela posição. Então ele permite que Deus faça do jeito dele. Ele sofre perseguição de Saul, ele é injustiçado por Saul, até que chega o momento de assumir o trono. Depois de um tempo que ele está no trono, Absalão, seu filho, se levanta contra ele, faz uma rebelião interna no reino e marcha contra Jerusalém. E Davi, ao invés de lutar para se manter no trono, Davi permite que Absalão entre. É como se Davi estivesse dizendo: se Deus me colocou nesse trono, Deus me tira. Se Deus quer Absalão através de uma rebelião, que seja. Se Deus quiser que eu permaneça, Deus vai me trazer de volta. E Davi sai de Jerusalém, Absalão entra, faz coisas terríveis, e lá na frente, num combate entre homens de Davi e os homens de Absalão, Absalão morre. Davi volta ao rei. Deus é o nosso juiz. Deus é aquele que nos exalta. Deus é aquele que se torna o nosso advogado e o juiz que dá a sentença da nossa causa. Por isso, não se preocupe. Se Deus está no controle, Ele sabe para onde está levando a nossa vida, a sua vida, a igreja. É Ele quem vai nos defender, é Ele quem vai determinar para onde vamos e para onde nós não vamos. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 11, verso 36, quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. O que Paulo está dizendo? Não importa o que aconteça, a glória é dele, porque todas as coisas, não algumas, todas as coisas são dele, por ele e para ele. A quinta e última prova está lá em Números capítulo 13, e esse é o momento. Eu não vou ler o texto agora, eu não vou projetar o texto, vou apenas mencionar porque ele é bem longo, mas é aquele momento em que eles chegam diante de Canaã. E então Moisés manda os espias, um de cada tribo. Então 12 espias entram em Canaã, e eles vão olhar como é a terra, os habitantes da terra,
para preparar a estratégia para que eles pudessem entrar. Só que quando eles voltam, 10 deles estão tomando uma posição contrária e 2 a favor de entrarem na terra. E nesse momento eles se esquecem do que tinham visto lá atrás, de milagres, da manifestação do poder de Deus, e de que a terra era exatamente aquilo que Deus havia prometido, porque eles voltam com um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Eles voltam com romãs, figo, ou seja, frutos da terra, como testemunho de que aquela era uma terra que mana leite e mel, ou seja, ela tem alimento para todo mundo, ela tem tudo que precisamos. No entanto, 10 deles dizem: não vamos entrar, porque os habitantes dessa terra são como gigantes, nós somos como gafanhotos. É por isso que 10 deles não entraram na terra 40 anos depois. Só Josué e Caleb, os únicos que disseram: vamos entrar, porque se Deus é conosco, se Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai nos levar, Ele nos dará a terra, nós teremos vitória sobre os habitantes dessa terra. Então, querido, a lição é: nenhum gigante pode ser adversário para Deus. Nenhum gigante. O gigante, mesmo que ele seja minúsculo como um vírus chamado coronavírus, nenhum gigante, nem a perspectiva das lutas e dificuldades financeiras, nenhum gigante a situação econômica do país, nenhum gigante os problemas que de repente estão surgindo dentro de casa, os conflitos que estão surgindo dentro de casa pelo confinamento, nenhum gigante pode ser adversário para Deus. Quando Deus se levanta, todos se tornam pequenos. E quando ele faz uma promessa, ninguém se atreve a questioná-la. Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que as portas do inferno se levantem contra nós, nenhum gigante, nem as portas do inferno pode ser adversário para Deus, porque quando Deus se levanta, até as portas do inferno se tornam pequenas. Até as armadilhas do inimigo, até os inimigos, as pessoas que o inimigo pode usar contra nós se tornam pequenos, porque o Deus que faz a promessa é fiel para cumprir. Por isso, querido, nesse tempo de paradeira, nesse tempo de confinamento, nós não sabemos ainda quanto tempo vai, mas nesse tempo, peça a Deus para mostrar para você quais são as lições que Ele já está ensinando. Não é o que Ele quer falar com você, Ele já está falando desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que você teve que ficar confinado, que você teve problemas no trabalho, mudou a sua rotina de trabalho, de família, com os filhos. Desde o primeiro momento, Deus já está falando. Então, pergunte: Senhor, o que é que o Senhor tem falado que eu ainda não consegui ouvir? Quais são as lições que o Senhor quer me ensinar? Eu quero ter apetite celestial, porque eu quero aprender as lições do céu nesse momento de crise. Eu quero estar alinhado com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Aleluia. Dentro desse princípio, querido, não se esqueça da consagração geral. Não se esqueça, nós estamos em tempo de alinhamento, até o dia 19 de abril. E estamos lendo todos os dias, cada dia um capítulo do livro Mergulhados na Presença. Algumas capas têm o número 2 ali, Mergulhados na Presença 2. Outras capas não têm o número 2. É o mesmo livro. A capa é igual, com exceção do número 2. Então, cada dia, lendo um capítulo, e permita que o Senhor vá construindo ao longo desses 25 dias de mobilização, algo novo no seu coração. Dentre as muitas coisas que Deus quer falar com você, eu creio
que a mais importante é o que nós estamos fazendo juntos e como família. Então, se possível, faça leitura em família. Às vezes há complicações, não é? Mas o ideal é que a família sinta junto, um ler um dia, o outro ler no outro, ou um só ler todos os dias, não importa. Faça a oração, a agenda de oração, todos os dias, no meio da tarde, a gente está enviando uma agenda de oração, que é daquele dia. Então você pode usar aqueles temas de oração, terminou de ler o livro, ora aqueles motivos de oração que nós estamos enviando todos os dias, porque ali há um direcionamento para a sua vida, do que Deus está fazendo e do que Ele ainda vai fazer para a nossa vida. Se você tem o desejo de entregar o seu dízimo, a sua oferta, né, você pode trazer na igreja. A secretaria tem ficado aberta desde as 9 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Você pode trazer aqui se quiser. A igreja não está fechada, gente. As reuniões estão impedidas, mas a igreja está aberta. Se você quiser vir para orar, se você quiser vir para ter um tempo de buscar a presença de Deus, você pode vir aqui a qualquer momento dentro desse período, das 9 da manhã às 5 da tarde, ou também para trazer o seu dízimo, a sua oferta, né? Aí na tela estão os dados da conta da igreja, se você quiser fazer a transferência através da internet, do seu celular ou através do seu computador. E entre no YouTube, porque lá estão esses cultos. Essa mensagem estará lá também e você será abençoado por ela e por outras mensagens que estão lá. Entre, curta e se inscreva lá.